métodos, né? Vimos a escala gráfica, escolha forçada. E a pesquisa de campo, como é que ela acontece, né? A pesquisa de campo, na verdade, ela é um tipo de avaliação em que é feito pelo chefe, assessorado por um staff. É isso que tem na apostila de vocês. Mas o que é um staff? É, na verdade, o consultor de RH, é essa pessoa que vai acompanhá-lo, né? E o especialista vai a cada sessão para entrevistar a chefia sobre o desempenho dos seus respectivos subordinados, ou seja, o funcionário, o staff, né, que normalmente é alguém de recursos humanos, juntamente com o gestor daquela área, vão pesquisar como é o desempenho daquela equipe. E aí vão chegar a algumas conclusões para se desenvolver algo de melhoria para a equipe ou não, né, dependendo do resultado dessa avaliação. Importante lembrar também que tudo isso que eu estou falando tem na apostila de vocês, de uma forma bem clara e bem definida, certo? Logo depois nós vamos para o método de incidentes críticos. Que método é esse? Muito diferente, nunca ouvi falar, né? Mas baseia-se no fato de que o comportamento humano, a gente falou no início que as pessoas são diferentes, né? Pois é. Então ela pensa muito nisso, essa avaliação. O comportamento humano existem características que são extremas, né? Algumas pessoas são muito boas, outras são muito ruins. É o extremo. Então incidentes críticos é isso, é avaliar exatamente os extremos dos pontos positivos da pessoa e os extremos dos pontos negativos, ok? O supervisor imediato é quem deve fazê-lo, né? E ele observa e registra, excepcionalmente, como eu falei, pontos positivos extremos e pontos negativos extremos. O cara é muito bom naquilo, ele é muito ruim naquilo. Então, eu não tenho meio termo para avaliar, tá? O próximo é o método de comparação dos pares, né? Em que eu vou comparar um funcionário ao outro para se chegar ao desempenho de cada um deles. E aquele que tem o melhor desempenho, eu vou colocar num lado específico da minha planilha e da minha avaliação. Não acontece com muita frequência, até porque a comparação pode trazer uma certa competitividade que não é tão interessante dentro da organização, que não seja sadia. Enfim, esse método de comparação é necessário que a empresa realmente avalie bastante antes de implantar, ok? E o que é que a gente tem mais? Nós temos aí a avaliação por objetivos. Que avaliação é essa, né? Bom, por objetivos ou por resultados, tá? Como é que ela acontece? Vai ser definido entre o gestor e a equipe, e o funcionário em específico que vai ser avaliado, quais os resultados que ele tem atingido, quais são os objetivos da sua função, do seu cargo, da área, da empresa, porque a avaliação ela é global, né? E eu preciso observar isso e definir com ele no que é que ele vai ser cobrado, tá? Aí uma avaliação específica para um funcionário específico, e eu defino com ele tudo que vai ser cobrado e avaliado mais na frente. Eu vou dar um prazo determinado para isso também. Eu não posso fazer uma avaliação sem ter uma noção de tempo, noção de nada ou de avaliação. Não posso, tá? E aí, depois desse trato, né, desse contrato, vai ser avaliado se esses objetivos estão sendo cumpridos. Claro que para isso o gestor também tem que acompanhar, tem que orientar, tem que conduzir a pessoa para que ela possa atingi-lo. Senão, não vai também chegar no resultado que é necessário para a organização. Tá? E aí o colaborador ele vai precisar sugerir ideias, ele vai precisar dizer se os objetivos estão dentro do que ele realmente pode ser cobrado, estão dentro das possibilidades dele, enfim, né? É um processo de acompanhamento mesmo. Vamos lá para mais um método, né? São muitos, como eu falei, mas nem todos são tão utilizados. Nós temos também métodos mistos. Na verdade, cabe à organização entender e perceber se ela quer misturar alguns desses métodos para poder avaliar o seu funcionário, ok? É muito simples, é só escolher mais de um para avaliar. E temos, por fim, o método de 360 graus. Que método é esse, né? Se a gente for lembrar um pouquinho aí da matemática, a 360 graus é quando a gente faz um círculo aí, alguma coisa desse tipo, né? Não é o meu forte matemática, né? Só lembrando para vocês. Mas 360 graus envolve o todo, né? Então a avaliação também acontece desse jeito, né? O colaborador ele vai ser avaliado por mais de uma pessoa, não necessariamente só pelo chefe imediato dele. Ele vai ser avaliado pelo chefe e mais algumas pessoas que são da sua própria equipe, que interagem com ele. Só que isso também não é divulgado, essa avaliação ela não é falada, nem quem vai avaliar quem, para depois não ter confusão, né? E o colaborador ele vai ser avaliado por várias pessoas. Depois vão ser analisados todos os resultados e todas as respostas. Na verdade, as perguntas serão as mesmas para todas as pessoas que vão avaliar aquele colaborador, desde o chefe até os outros colaboradores que também avaliarão. Depois, normalmente, recursos humanos, né? Recursos humanos vai avaliar todas essas respostas para chegar ao resultado daquilo. Por exemplo,
se fôssemos avaliar, se nós todos do polo João Pessoa, que acabou de mandar uma pergunta, fôssemos avaliar, por exemplo, o nosso professor tutor, não que estejamos avaliando ele, tá? Só para a gente lembrar. Mas, que é o Carlos Magno, inclusive, né? Não estamos avaliando, tá, Carlos? Mas, digamos que nós fôssemos fazer uma avaliação 360 graus do desempenho do Carlos. E como é que nós faríamos isso? Dividiríamos essa função, tá? O gestor da área faria isso e mais alguns alunos colaborariam com essa avaliação. Cada um ia colocar dentro do que vai ser especificado dentro do próprio formulário, não é? Como é que perceberia o Carlos, né? Como é que enxergariam ele no trabalho em equipe, em relação à criatividade, à inovação, aqueles pontos que nós vimos lá no início. Depois, nós juntaríamos essas respostas, o Carlos não saberia quem estaria avaliando ele, nós pegaríamos todas essas respostas e chegávamos a uma conclusão para passar o feedback para o Carlos. Essa é a avaliação de 360 graus, o método, né? E, por fim, agora, de verdade, nós temos os métodos as frases descritivas, que, na verdade, vão ser frases que vão descrever aí algumas situações dentro de um formulário também, e que o gestor também vai avaliar e escolher para o nosso funcionário aquelas que mais se adequam ao comportamento dele e aquela situação que vem sendo pedida dentro daquele momento, dentro daquela avaliação, dentro daqueles resultados que são esperados pela organização. Então, esses são os métodos que nós temos e temos a autoavaliação. Que autoavaliação é essa? Na verdade, é o próprio funcionário se autoavaliando. Tá? Ele é quem vai dizer se no trabalho em equipe ele é bom, ele é ruim ou ele é excelente. Se no atingimento de metas ele é bom, ele é ruim ou ele é excelente. Ele vai se autoavaliar. Na verdade, não é tão usado até para não conduzir a pessoa a sempre colocar que ele é excelente, enfim. Para um tipo de avaliação dessa, a organização precisa preparar muito bem o funcionário para que ele seja muito sincero em relação às suas respostas, ok? Esses são os métodos, então nós temos aí vários deles. Os mais utilizados, né, como eu falei no início. A escala gráfica, ela sempre é utilizada pela facilidade de compilar resultados. E uma outra que vem sendo utilizada com uma certa frequência é o método de 360 graus. No entanto, para um método desse também, é necessário que a organização tenha deixe os colaboradores muito cientes do que deve ser avaliado, do que deve ser conduzido, porque senão as pessoas podem não saber como avaliar e de repente avalia porque, eu não gosto muito desse cara, eu vou botar qualquer coisa aqui para ele, botar logo nota 1, porque ele vai ser logo demitido. E não é por aí, então é preciso uma preparação, uma condução para que esses resultados sejam os melhores para a organização. Porque eu falei no início que a avaliação de desempenho, ela é um instrumento, mas é um instrumento de apoio para a organização e para os gestores, para o desenvolvimento das pessoas, né? Ela tem caráter orientativo exatamente para que eu possa ver onde é que eu posso melhorar o desempenho das pessoas e o que é que eu posso aproveitar delas, porque elas já têm muito bom. Continuidade ao nosso módulo de avaliação. Quero só relembrar para vocês que esses métodos, eles existem no mercado, mas o foco da nossa aula é entendermos o porquê da avaliação de desempenho e quais os benefícios que ela tem, porque são muitos dentro de uma organização, desde que ele seja um processo muito bem feito e muito bem elaborado, né? Na verdade, para o desempenho organizacional é uma das melhores ferramentas, tá? E o que é importante a gente lembrar, que a escolha do modelo, a metodologia que deve ser utilizada dentro do instrumento, deve minimizar a subjetividade. O que é isso? O avaliador ele tem que ter consciência de que ele não pode avaliar um colaborador dele pelo que ele acha, pelo que ele pensa, porque ele gosta da pessoa, porque ele não gosta, porque ele foi com a cara ou porque ele não foi. A avaliação não é isso, ela não é subjetiva, ela tem que ser baseada em resultados, tá? E o avaliador ele deve estar em comunhão com os valores, os objetivos e a cultura organizacional. Eu preciso avaliar o funcionário no que ele tem que cumprir dentro da organização, no que se refere a objetivo, cultura e valores. Eu não posso avaliar porque ele saiu depois do expediente dele, por exemplo, para um barzinho ou para uma festa, enfim. Isso não cabe numa avaliação de desempenho. Eu preciso focar no resultado e no desenvolvimento e no desempenho, como o próprio nome já diz, do funcionário, do colaborador dentro da empresa. Os resultados eles devem ser estratégicos para a organização. Ele precisa mapear competências. E o que são competências? É a sua habilidade, é o seu conhecimento em fazer determinada função. Ele deve agregar valor e realimentar
os demais sistemas ou subsistemas. Ou seja, é uma ferramenta de grande importância. Por quê? Eu preciso compilar esses resultados da minha avaliação de desempenho, seja do funcionário individualmente ou da equipe como um todo, e preciso entender, essa equipe é muito boa, por exemplo, em criatividade, então vamos lançar para essa equipe atividades que oportunizem com que eles possam trabalhar a criatividade, seja para resolver problemas, seja para trabalhar dentro da própria equipe, para resolver conflitos, enfim, eu não posso pegar esses resultados e simplesmente arquivar no banco de dados.